amigos! Como prometido no vídeo de hoje, eu tô aqui pra comentar com vocês Love Me com spoilers. Sim, eu estou atrasada com este vídeo, mas se vocês quiserem reclamar com alguém, reclamem com Shane Hollander e com Ilya Rosanov, porque sim, tá, gente? Eu fiquei obcecada por isso aqui. A série chegou na HBO Max, aí eu fui assisti ela legendada bonitinho. Aí depois eu decidi assistir ela dublada e intercalar ela com o livro. Eu me esbaldei, tá? Sendo sincera com vocês, eu me esbaldei nisso aqui. Olha a quantidade de marcação que eu fiz. Me passei um pouco, né? Então foi por isso que o vídeo de Love Me com spoilers atrasou. Mas antes tarde do que nunca, cá estou eu para falar um pouquinho com vocês sobre Love Me com spoilers. E no vídeo de hoje, a gente vai comparar o livro e o filme. Porque assim, gente, mudaram muita coisa em relação ao livro no filme, tá? Já adianto isso para vocês. E mudaram para melhor, né? Prime Video provando que é sim referência quando o assunto é adaptação, porque eles sempre fazem adaptações fiéis aos livros. E quando o livro é ruim, eles vão lá e entregam uma adaptação melhor que o livro. Isso não é um serviço de streaming, né? Isso é um pai, isso é uma mãe, né? Prime Video, saiba que você tem todo o meu coração, meu amor. Muito obrigada por existir, né? Referência quando o assunto é adaptação literária, gente. Não tem jeito, eles são os maiorais. No vídeo de hoje, a gente vai fazer comparações, então sem mais enrolações, bora pra vinheta. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre falando com vocês sobre séries, livros, filmes, adaptações literárias e tudo com uma pitadinha de romance. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. O like é muito importante para nós. Lembrando que esse vídeo tem spoilers do livro e do filme Love Me, tá? Então, se você por um acaso ainda não assistiu o filme, se você ainda não leu o livro, recomendo que você não assista esse vídeo aqui se você não quiser saber o que acontece na história. Tem um vídeo aqui no canal onde eu comentei a história do livro sem spoilers, tá? Então, se você só quer entender um pouquinho melhor a história de Love Me, eu recomendo que você assista o outro vídeo. Eu vou deixar o link. Eu nunca saio lá dos cards, gente, mas enfim, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. O filme Love Me chegou no catálogo do Prime Video no dia 13 de janeiro e ele é uma adaptação do livro homônimo escrito pela autora Stefania S. Falando um pouquinho sobre o filme, como eu já comentei com vocês no início desse vídeo, o Prime, ele conseguiu tirar leite de pedra com essa história e eu não tô nem brincando, tá, gente? Vi muita gente, principalmente lá no Twitter, falando que não curtiu o filme, que achou o filme ruim, que achou o James tóxico. E assim, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, gente. O filme do Prime Video, ele conseguiu ser 1000 vezes melhor que o livro. E se você achou o James do filme tóxico, meu amor, nem tenta ler o livro, porque assim, o James do filme, ele é um príncipe se comparado com o James do livro. Ele realmente é um pouquinho tóxico no filme, só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não consegui ficar tão chocada assim com as atitudes dele no filme, porque eu já tinha lido o livro. Então eu sabia o que esperar, sabe? E o livro, gente, o livro é uma bomba. Então, enquanto eu assistia o filme, é ruim, é ruim. Eu senti vergonha alheia em algumas cenas, em muitas cenas. Aquela cena da June se pegando com o Will na van me causou dor física, de tanta vergonha alheia que eu senti. O filme é uma grande farofada, ele realmente grita fanfic, você vê a história, você assiste o filme e, tipo assim, a todo momento tá ali na tua cara, fanfic. É isso que você sente quando você tá assistindo. Só que eu achei o filme bom porque eu li o livro. E quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. Eu sei que teve muita gente que curtiu o livro e tá tudo bem. Só que eu achei o livro uma grande bomba. Então, quando eu assisti o filme, eu achei ok. Prime, ele pegou esse livro, ele tirou todas as problemáticas, ele deu uma enxugada boa na história, porque como eu falei, são mais de 1000 páginas, e transformou o filme num grande clichê adolescente, no estilo aí que a gente já tá acostumado, que a gente tanto tem visto, né, lançamentos nesse estilo aí nos últimos tempos, né, o clichêzinho adolescente do triângulo amoroso. Então eu achei o filme ok, eu achei o filme bom, porque o livro é muito ruim, então
o que veio em relação ao filme foi lucro, entendeu? Duas coisas me incomodaram um pouco no filme. Primeiro, eles mudaram muito a história. Eu não sei se a gente vai ter uma sequência ou não, não sei se teremos um segundo filme ou não. Mas, com base nos acontecimentos desse primeiro filme, o segundo filme não vai conseguir adaptar o segundo livro, porque eles mudaram muita coisa. Então, eu tô meio na dúvida em relação a isso, sabe? É a essa questão das mudanças que eles fizeram. Eu sinto que se a gente tiver um segundo livro, provavelmente eles vão meio que criar uma história meio que original, não tão inspirada no livro assim, porque o final do filme é totalmente diferente do final do livro, sabe? Então, eu não sei, se a gente tiver uma continuação, se a gente tiver um segundo filme, o que eles vão entregar? Fiquei com essa dúvida, porque realmente eles mudaram muita coisa ali na história. E a gente também tem a questão de que eles removeram muitos personagens ali da história, né, do filme, e são personagens que no livro eles têm uma importância muito grande. São personagens que estão diretamente ligados ao enredo do livro e eles não aparecem no filme. A Amélia, por exemplo, ela tem um irmão chamado Brian. Inclusive, o Brian, ele até chegou a ser citado no filme, né? Eu acho que a Amélia, ela fala sobre o Brian em um determinado momento ali e ela fala que ele tá viajando. Brian, no livro, ele tem uma baita inimizade com o James. Os dois, eles são inimigos, eles estão sempre brigando e o Brian, no livro, inclusive, ele foi o responsável pelo James ir parar no reformatório. O James, ele saiu da cadeia no livro, tá? No comecinho do livro, no filme a gente não teve isso, mas no livro o James, ele foi para um reformatório por conta de uma briga que ele teve com o Brian. E os dois, eles são super tratados no livro. Vale ressaltar, o Brian e a Amélia, eles estão diretamente ligados ao maior mistério do livro, né? O livro tem um certo mistério ali, os dois têm ligação direta com isso. E aí no filme, eles tiraram o Brian da história, botaram o Brian pra viajar e transformaram a Amélia meio que na vilãzinha ali da história, o que pra mim também não fez muito sentido, porque a Amélia no livro, ela não é tudo aquilo ali que o filme mostrou, sabe? Ela só é meio chata, tipo, ela é muito chatinha. Ela não é uma inimiga da June, ela não faz nada pra prejudicar a June. Eu acho que a única pessoa que a Amélia prejudicou ali no livro em um determinado momento foi o próprio James. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Só que eu não vejo a Amélia do livro fazendo aquele vídeo da June que ela fez no filme, sabe? Tipo, no livro ela só é chata. E aí veio o filme e transformou ela na grande vilãzinha ali da história. Sendo que no livro, a grande vilã é a Taylor. E a Taylor, inclusive, ela também chegou a ser citada no filme e falaram que ela tá viajando junto com a Pop. A Pop também é uma amiga ali da Amélia no livro. A minha teoria é de que citaram esses personagens no filme e disseram que eles estão viajando porque isso dá abertura pra trazer eles pra história num segundo filme. Eu tenho a teoria de que o Brian e a Taylor, que estão viajando no primeiro filme, podem voltar, né, no segundo filme. Provavelmente eles voltam de viagem. E eu acho que eles vão ser os vilões do segundo filme se a gente tiver um segundo filme, entendeu? E como eu comentei com vocês, a Taylor, ela é uma das vilãs do primeiro livro, né? Porque ela tem esse espírito de Regina George. Ela é escrota, ela é maldosa com todo mundo na escola, ela aporrinha e enche o saco de todo mundo. Ela é aquela loira rica padrão que a gente já tá acostumado, né? Ela é a namorada, eu não diria que ela é a namorada, mas ela é a ficante oficial do James. Não porque o James gosta dela, mas porque ele precisa estar com ela, entendeu? O James ali no livro, ele meio que é obrigado a tolerar a Taylor, digamos assim. Agora, gente, eu vou entrar no plot do mistério que a gente tem no livro que o filme não mostrou. Eu vou tentar ser o mais clara possível e eu vou tentar organizar tudo numa explicação que dê pra vocês entenderem. E eu vou dar o meu melhor, juro pra vocês. Por quê? O livro, ele é muito confuso nessa parte. É um caos, é um monte de personagem, a gente tem um monte de personagem envolvido, a gente tem capítulo pelo ponto de vista de um monte de personagem, e cada personagem tá ligado a esse mistério de uma forma, então é tudo uma grande confusão, e eu vou tentar resumir pra vocês de uma forma que vocês consigam entender. Vou dar o meu melhor, porque assim, nem eu entendi direito. Então, se eu não entendi direito, como que eu vou explicar pra vocês? Eu vou tentar.
Tá, vamos por partes. A Taylor e o James, eles ficam, né, eles são meio que um casal, eles não ficam oficialmente, mas eles estão sempre se pegando. E o James, ele não sai da casa da Taylor, ele tá sempre lá se pegando com ela. A questão é que o pai da Taylor, ele é fissurado por armas de fogo. O pai da Taylor, ele é obcecado por armas de fogo e ele tem ali um escritório com um monte de arma pra todo lado, assim. Tem arma na parede e ele tem um revólver escondido na gaveta da escrivaninha dele. E o James, ele pega esse revólver que tá nessa gaveta, ele pega esse revólver emprestado da Taylor, né, digamos assim, só que ele não consegue devolver esse revólver pra ela. E o relacionamento do James e da Taylor gira ao redor dessa questão. A Taylor, ela tá a todo momento ali na cabeça do James falando que ela precisa desse revólver, que ele tem que devolver esse revólver pra ela, porque ela tem medo do pai dela da falta do revólver. Então ela quer que o James devolva pra ela colocar o revólver no lugar, porque se o pai dela descobrir que alguém pegou o revólver, ele vai fazer a vida dela um inferno, porque pelo que a gente entende ali, o pai da Taylor, ele é bem conservador, ele é bem chatão, então ele nem sabe que o James tá frequentando a casa dele, entendeu? Então a Taylor, ela fica a todo momento atrás do James falando, ó, você tem que devolver o revólver. Por outro lado, o James não consegue devolver esse revólver pra Taylor, então ele fica com ela ao longo do livro pra meio que distrair ela e pra enrolar ela, enquanto ele tenta pegar esse revólver de volta, porque não tá com ele, né, pra entregar pra ela, entendeu? Tipo assim, a Taylor, ela gosta do James, então ele meio que se aproveita do fato dela gostar dele pra enrolar ela enquanto ele tenta pegar o revólver de volta, entendeu? Então ele vai enrolando ela ali, ele fala, não, eu vou entregar, mas ele nunca entrega porque o revólver não tá com ele. A gente tem a pergunta de US$ 1 milhão. Onde está este maldito desse revólver? Né, porque grande parte do plot do livro vai girar ao redor desse negócio. Gente, o revólver, ele tá com Ethan Austin. E não, eu não tô falando do Austin do filme, tá? No livro, o Austin do filme existe, só que ele tem 2 filhos, e um desses filhos é o Ethan. Eu não lembro o nome do outro filho, mas o Ethan é o filho que tem destaque. Então, aquele cara que tá usando o James no filme pra lutar pra ele, sabe? Aquele cara que chantageou a June. No livro, ele tem 2 filhos, e esses filhos dele, eles têm mais ligação com o James do que ele. Tá? Então são os filhos dele, que têm a idade do James ali mais ou menos, são os filhos dele que aparecem mais na história, né? O Austin do filme, que é o cara lá, ele quase não aparece, tá? Nesse primeiro livro. E eu tenho uma teoria com relação a isso, tá? O Ethan, no livro, ele vive chamando o James de irmãozinho, de um jeito meio debochado. Eu acho que o James, ele é irmão do Ethan por parte de mãe. Eu acredito que a gente realmente tem esse plot da mãe dele ficando com aquele cara perigoso no livro também. E aí, a mãe dele teve 2 filhos com esse cara e esses filhos são irmãos do James. Essa é a minha teoria, mas nada disso foi explicado nesse primeiro livro, porque a autora, ela não explicou nada nesse primeiro livro, né, basicamente. Enfim, James roubou a arma do pai da Taylor, entregou essa arma pro Ethan e pediu pro Ethan fazer um favor pra ele. Só que o Ethan, ao invés de fazer o favor e devolver a arma pro James, não, ele fez esse favor, supostamente, e ele ficou com essa arma pra ele. Então, ele usa essa arma, esse revólver, pra chantagear o James. Então, ali no livro, a gente tem o James participando de corridas ilegais, a gente tem o James vendendo droga, a gente tem o James fazendo uma pá de coisa errada, porque ele está sendo chantageado pelo Ethan. E vale ressaltar, no livro, a gente não tem o plot das lutas ilegais. Aquele plot das lutas, aquele plot do Austin aplicando esteroides, são esteroides, né? É esteroides o nome? Sei lá. Aquelas injeções lá. Não existe essa coisa das injeções e dos esteroides no livro. Não existe isso. Tá, isso foi uma coisa que eles criaram pro filme. No livro, o filho do Austin, o Ethan, ele chantageia o James e o James ele corre ilegalmente e ele vende muita droga pra eles. Então ele vende ali na escola, ele vende droga pra todo mundo, né? E ele faz isso amando do filho do Austin, entendeu? Não tem o plot dos esteroides no livro, né? Eu acho que essa é a grande diferença em relação ao livro e em relação ao filme, sabe? E o James, ele faz esse monte de coisa errada porque o Ethan tá com o revólver e ele tá chantageando ele, entendeu? E ao longo do livro, a gente tem a June descobrindo sobre esse revólver,
né. E a gente tem eles tentando recuperar esse revólver. A June, inclusive, ela até participa ali de um plano dele pra invadir o escritório do Ethan pra pegar o revólver de volta, sabe. Só que, obviamente, eles não conseguem pegar esse revólver de volta. Vale ressaltar, o Ethan, ele tem interesse pela June. Quando ele vê a June pela primeira vez, ele até chega a assediar ela, e o James defende ela. Então, assim, ele é meio obcecadinho pela June, e aí o Will, ele vai ter a brilhante ideia de usar a June como isca pra eles tentarem pegar esse revólver. Então, em determinado momento do livro, a gente tem a June entrando lá no escritório do Ethan pra distrair ele, enquanto o James e o Will, eles entram ali pra tentar pegar o revólver de volta. Essa ideia é do Will. O James, ele fica puto com essa ideia, porque ele não quer que a June corra perigo, ele não quer colocar a June em risco, porque afinal de contas o Ethan, ele é muito perigoso. O Ethan, a família dele é uma família de mafiosos, eles são muito ricos, eles mexem com tudo de errado, a família dele tá envolvida, entendeu? Então eles são realmente muito perigosos e o James, ele não quer envolver a June nisso. Enquanto o James, ele fica revoltado e preocupado com a segurança da June, o Will, ele tá pouco se lixando, entendeu? Ele quer usar a June de isca e ele não tem muita consideração pelo fato de que a June tá correndo perigo, sabe? Ele só quer usar ela ali mesmo. E o resultado disso, obviamente, é que o Ethan, ele vai perceber que a June tá ali pra distrair ele, e ele vai perceber que a June tem ligação com o James e com o Will, e ele vai começar a perseguir a June. Ele vai até a porta da casa dela, ele tenta sequestrar ela, e ele usa ela pra afetar o James e o Will, principalmente o James, né. E aí a gente tem aquele plot do James dormindo na casa da June, né. Isso acontece no livro porque o Ethan com o irmão dele aparecem ali, eles saem arrastando a June ali pela rua e tentam levar ela com eles, só que a June, ela consegue ligar para o James e pedir socorro, e o James chega ali desesperado pra salvar a vida dela. Então a gente tem o James conseguindo salvar a June, né, do Ethan e do irmão dele, e aí a June, ela fica abalada com a situação, ela fica com muito medo, porque ela tá sozinha na casa dela, a mãe dela foi viajar, né, assim como no filme. E aí o Ethan e o irmão dele, eles conversam ali com o James, eles entram num acordo, vão embora, e o James dorme na casa da June, porque ela tá com muito medo, ela não quer ficar sozinha, então ele fica ali pra proteger ela. E vale ressaltar, nesse momento que a gente tem a June, se tornando vítima do Ethan também, né, ela já tá se relacionando com o Will. O Will, ele não viu problema nenhum em colocar a vida dela em risco, né, fazendo ela se envolver com o Ethan. E quando a gente tem o Ethan na porta da casa dela ameaçando ela, ao invés de ligar pro Will, porque ela e o Will, eles já estão juntos, né? Ao invés de ligar pro Will pra pedir ajuda, é pro James que ela liga, porque é com o James que ela se sente segura, entendeu? Só que vale ressaltar também, nesse momento ali da história, a June, ela tá com o Will, eles meio que estão ficando ali, mas ela já tá percebendo que o relacionamento dela com o Will não vai dar certo. Nesse momento, a June, ela já tá meio que entendendo que ela e o Will, eles funcionam melhor como amigos do que como namorados, entendeu? Então a gente tem, né, ela ligando pro James e não pro Will, né, quando ela precisa de ajuda. E é o James que defende ela. Inclusive, no dia seguinte, quando o Will descobre que ela ligou pro James e não ligou pra ele fica putaço com ela, sabe? Voltando a falar desta bendita arma, né, porque a autora, ela vai cozinhando a gente ao longo do livro inteiro falando desse revólver, e você não consegue entender o que tá acontecendo com esse revólver, né. Então vamos entender agora, porque a gente só vai entender mais para o final do livro. A gente vai entender um pouco dessa história envolvendo essa arma numa conversa que o Will tem com a June, tá, gente? Só que vale ressaltar, é aquela coisa da confusão que eu falei pra vocês. É um parágrafo de explicação para um livro de 1000 páginas ao redor desse mistério, e aí a gente tem o Will explicando pra June em um parágrafo, e a explicação dele não faz o menor sentido. O Will, ele é bipolar. E a autora, ela quer fazer um grande mistério ao redor da saúde mental do Will. Porque no início do livro, o Will, ele tem um comportamento estranho com a June, ele é legal com ela, aí depois ele é um escroto com ela, ele desaparece, ele fica dias sem falar com ela, ele fica dias sem mandar mensagem pra ela, aí do nada ele volta, se comportando como se nada tivesse acontecido. E existe um certo mistério ao redor disso no começo do livro, porque você vê o Will tendo esse comportamento, e
você não entende o que tá acontecendo, porque a autora ela quer fazer um certo mistério ao redor disso. E o Will, ele vai contar pra June que na época que ele recebeu o diagnóstico dele, ele fazia aulas de natação. E em um determinado dia, ele e o James, eles tinham combinado de sair pra assistir um jogo, sei lá o quê, depois da aula de natação do Will. Então a gente tem o Will indo fazer essa aula de natação dele, ele tá lá na aula e o James tá lá fora esperando ele. Só que o Will, ele atrasa pra sair de dentro do negócio lá das piscinas, né, ele começa a atrasar muito, então o James, ele decide entrar ali pra ver o que tá acontecendo e por que o Will tá atrasado. E quando o Will começa a explicar essa questão pra June, ele vai começando a ficar muito abalado, muito alterado, então ele começa a falar coisa com coisa. O que que ele fala pra June? Ele fala pra June que ele recebeu o diagnóstico, né, na época, que ele confiou no professor de natação dele, e aí do nada ele fica super abalado e ele começa a falar pra June: "Tinha muito sangue, tinha muito sangue". E o James entrou ali, porque ele estava atrasado, e tinha muito sangue, e o James bateu no professor de natação com uma chave inglesa. É isso, basicamente é essa a explicação que a gente tem ali, né, do Will pra June. E aí a gente entra numa questão que eu levantei lá no outro vídeo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que as coisas estão debaixo do nariz da June ali na história e ela não percebe? É dessa questão aqui que eu tô falando, porque quando o Will começa a explicar essa situação pra June, fica muito óbvio que esse professor fez alguma coisa. Esse professor fez alguma coisa porque tinha muito sangue e o James agrediu ele com uma chave inglesa. Só que a June, quando o Will tá explicando isso pra ela tem uma certa birra do James, então ela começa a achar que o James que é o vilão. Tipo, como assim ele agrediu um professor? Que absurdo ele agredir um professor. E sabe? E parece que ela não percebe que o James agrediu o professor porque ele teve um motivo pra fazer isso. Ela não vê essa parte. Ela só escuta, né, ela só ouve o fato do James ter agredido um professor com uma chave inglesa. Então ela acha o James um grande monstro por ter agredido esse professor e em momento nenhum passa pela cabecinha dela, ele agrediu o professor, né? Mas por quê? Por que que o Will estava atrasado? Por que que tinha muito sangue? O que que estava acontecendo? Ela não se pergunta isso em nenhum momento. Ela só ouve a explicação do Will, ela ouve o que ela quer da explicação e ela deduz ali que o James é o grande vilão por ter agredido um professor com uma chave inglesa. E, gente, o grande mistério desse livro gira ao redor desse professor de natação. Você não sabe quem ele tá desaparecido ali, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Você não sabe quem é ele, você não sabe o que que ele fez, você não sabe o porquê do James ter agredido ele. E o grande mistério é o professor de natação. Eu acho que esse professor fez alguma coisa pro Will, por isso ele se atrasou para sair da aula, e por isso o James agrediu ele, entendeu? O James entrou ali, ele viu alguma coisa e ele defendeu o Will, porque o James, ele tem um instinto protetor muito forte em relação ao Will. Sabe? Então eu acho que o James defendeu o Will ali, entendeu? E sobre a arma? O que que a gente consegue interpretar ali do livro? Aparentemente, o James pegou a arma do pai da Taylor, deu essa arma pro Ethan e pediu pro Ethan matar o professor de natação. E as únicas pessoas que sabem sobre isso são James, Will e Jackson. Os três sabem. Eu desconfio que o Brian também saiba e que a Amélia também saiba. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas assim, gente, o que que a gente deduz ali no livro? Que o James entregou a arma pro Ethan e pediu pro Ethan matar esse professor de natação. Porque ali no começo o cara tá desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com ele, e a gente entende que aconteceu alguma coisa ali entre ele e entre o Will, e eu acho que o James, ele mandou matar ele pra proteger o Will e não só o Will, tá? Arrisco a dizer que o James também tá tentando proteger o Brian e a Amélia. E fica aquela pergunta: o que que esse professor fez de tão grave pro James mandar matar ele? Eu tenho uma teoria pesada, mas é a única coisa que veio na minha cabeça. Eu acho que esse cara abusou sexualmente do Will, o James presenciou isso, agrediu ele, e aí a gente tem a questão do Brian e da Amélia. Eu acho que ele também pode
ter abusado sexualmente do Brian da Amélia. E detalhe, Brian e Amélia são filhos dele. Então eu acho que esse cara, ele era um abusador e eu acho que o James mandou matar ele por conta disso. Essa é a minha teoria, tá? Nada disso foi dito ali no livro, e isso eu tô falando isso com base nas vozes da minha cabeça. Entendeu? Assim, gente, o James, ele é um babaca? Sim, ele é um grande babaca. O James, ele é um escroto com a June? Também. Só que o James, conforme você vai lendo o livro, tipo assim, no início, você só enxerga a parte escrota dele, porque é isso que a autora quer mostrar. Só que aí você vai lendo principalmente os capítulos pelo ponto de vista dele, e você vai percebendo que ele quer muito proteger todo mundo. Ele quer muito ajudar, ele quer muito agradar as pessoas, sabe? Tanto que ele odeia a June no começo ali do livro, só que a todo momento que a June tá passando por uma situação de risco, ele vai e protege ela. Entendeu? Então, ele tem esse instinto protetor. E eu acho que ele mandou matar o professor de natação pra proteger o Will. E talvez pra proteger a Amélia e o Brian e tantos outros alunos que esse professor tinha. E assim, essa é só uma grande teoria minha, tá? Não é dito em momento nenhum do livro o que esse professor fez pro James mandar matar ele. Tudo envolvendo esse professor de natação nesse primeiro livro é um grande caos. E é tudo muito confuso. E aí eu fui ler, as avaliações do segundo livro. Eu li, gente, 5% do segundo livro até agora, tá? Eu li bem pouco mesmo. E pelo que eu vi das avaliações, parece que vai ser explicado no segundo livro o que aconteceu com esse professor. Então tô lendo e eu volto para comentar com vocês, tá? E um detalhe, o James, ele ainda tá com o celular do professor de natação. E o diretor da escola fica ligando nesse celular constantemente. E parece que esse diretor da escola, ele meio que tá desconfiado do James, do Will e do Jackson. Ele tá desconfiado que eles têm envolvimento no desaparecimento do professor de natação, porque esse professor, ele tá desaparecido até então. Tipo, ninguém sabe que ele supostamente foi assassinado. Ele só tá desaparecido. E aí, quando o diretor começa a desconfiar do James, do Jackson e do Will, os três decidem se mascarar. Eles colocam máscaras e eles vão até a casa do diretor, agridem o diretor pra ele não dar com a língua nos dentes, pra ele não contar, né, as desconfianças dele. O que não faz o menor sentido, porque pensa aqui comigo, o diretor tá desconfiado do Will, do James, do Jackson, e aí misteriosamente 3 caras encapuzados aparecem na casa dele e agridem ele. É óbvio que o diretor vai desconfiar que são os 3 também, inclusive ele até chama os 3 ali na sala dele e fala, ele dá a entender que ele sabe que foram eles que agrediram ele, sabe. Ai gente, é uma confusão. E vale ressaltar, o diretor, ele é pai do Blaze, né, assim como no filme. Só que aí, mais pro final do livro, temos uma reviravolta, porque o Ethan, ele vai lá na porta da casa da June, ameaçar a June, né, naquela cena que eu já descrevi aí pra vocês. O Ethan vai lá, e aí o James chega ali. E o James, ele vai vendo a forma como o Ethan tá conversando com o irmão dele, mas ele vai perceber que eles estão tendo uma atitude muito estranha e muito suspeita. E aí ele vai começar a desconfiar que eles não mataram o professor de natação. Ele acha que eles não mataram, mas eles estão mentindo que mataram, estão com revólver e estão chantageando ele. Mas, né, mais pro final do livro, o James, ele vai começar a desconfiar que esse cara tá vivo. Enfim, gente, é uma bagunça. Ai, gente, é tudo muito confuso. Eu já falei pra vocês que é tudo muito confuso. Como eu já falei pra vocês, esse cara, o professor de natação, ele é pai da Amélia e do Brian. E aí a June, ela vai ter aquela conversa lá com o Will, né? O Will vai explicar pra ela essa questão do James ter agredido o cara e tudo. Só que a June, ela não sabe que a Amélia e o Brian são filhos dele. E aí chega um momento que ela chega no Brian e ela pergunta assim pra ele: o que aconteceu com o professor de natação? E nesse momento, o Brian e a Amélia, eles surtam e a Amélia pergunta pra June: "O que que você sabe sobre meu pai?". E aí a gente descobre que os dois são filhos do tal professor de natação. E assim, gente, quando eles percebem que a June sabe alguma coisa em relação ao pai deles, eles ficam desnorteados. Gente, sério, tem alguma treta muito grande envolvendo esse professor.
tá? Esse cara, ele fez uma merda muito grande, porque todo mundo fica abalado quando esse cara é citado. Brian e Amélia ficam em choque quando eles descobrem que a June sabe sobre esse professor. E o grande mistério desse primeiro livro, basicamente, vai girar ao redor disso, né? Primeiro, a autora, ela insere essa questão do revólver ali na história, né? E aí você fica grande parte do livro tentando entender o que que eles fizeram com esse revólver, o que que aconteceu com esse revólver. E aí depois, mais da metade pro final do livro, a gente tem esse professor de natação sendo citado, mas também ela não explica nada, então a gente tem esse mistério girando ao redor desse personagem, né? O que que ele fez que obrigou o James a tomar essa atitude tão extrema, né, de mandar matar o cara? Por que que o James fez isso? O que que ele fez pro Will? Por que que os filhos dele ficam tão abalados quando ele é citado? E aquela pergunta que vai ficar também mais pro final do livro: esse cara realmente morreu ou ele tá vivo? Não sabemos, mas parece que tudo isso vai ser solucionado no segundo livro. Então, esse é o grande mistério do livro, tá? Agora eu quero levantar com vocês mais alguns pontos que eu acho importante ressaltar, né, que o filme não mostrou, e são pontos também que geram aí conflitos ali no livro, começando pelo Brian e o James, né? Brian e James são inimigos declarados ali no livro. Quando eu tava lendo, eu desconfiei que fosse pelo fato do pai do Brian, né? Tipo, o James mandou matar o cara, será que o Will sabe? Eu pensei que era isso. Só que quando a gente chega mais no final do livro, a gente tem o James conversando com a June e ele vai explicar pra ela o que que aconteceu entre ele e entre o Brian, né? E foi o seguinte: o Brian, a Amélia e o James, eles eram melhores amigos. Eles eram muito chegados desde a infância. Inclusive, a June, ela vê na casa do James uma foto deles crianças assim juntos, sabe? Então eles eram muito chegados, eles eram muito amigos. O Brian, ele namora a Ari. A Ari, ela chegou a aparecer no filme, né? No filme, ela é a ex do Will. No livro, o Will realmente foi apaixonado pela Ari, ela foi o primeiro amor da vida dele, só que ela nunca deu moral pra ele. Então, no livro, os dois nunca namoraram. Tá? O Will sempre gostou dela, mas ela nunca deu chance pra ele. E ela namora o Brian até grande parte do livro. Eles têm uma relação de bastante tempo, assim. Eu acho que eles namoram há uns 2 anos, se eu não me engano. Só que o Brian, ele não consegue ter relações sexuais com a Ari. Quando ela, tipo assim, ele gosta muito dela, ela também gosta muito dele. Só que sempre que ela tenta ter um contato físico com ele mais íntimo, ele se retrai e ele afasta ela. Então os dois namoram, mas eles nunca chegaram a fazer sexo nem nada do tipo. E sempre que a Ari tenta se aproximar um pouco mais intimamente do Brian, ele afasta ela e ele não deixa. Sabe? E a Ari, ela fica muito frustrada com isso, porque ela é apaixonada pelo Brian, só que ele não quer ter nada com ela, né? Tipo, eles trocam alguns beijos ali só, e eles estão juntos há mais de 2 anos, se eu não me engano. Então a gente tem a Ari traindo o Brian com o James. Só que a inimizade do James e do Brian não tem nada a ver com isso. A culpada por essa inimizade dos dois é a Amélia. E o que vai acontecer é o seguinte, né? A gente vai ter uma festa na casa da Amélia, e aí o James, ele vai entrar no quarto da Amélia com a Ari, e ele vai começar a se pegar com a Ari na cama da Amélia, e a Amélia vai entrar no quarto e vai ver. Nesse momento, vale ressaltar, a Ari, ela já é namorada do Brian. E aí a Amélia abre a porta do quarto, vê o James com a cunhada dela na cama, e aí a Ari fica abaladíssima, junta as coisas dela e vai embora. Nisso, a Amélia começa a discutir com o James e ela começa a chorar muito. E o Brian chega ali no quarto e pergunta o que que tá acontecendo, por que que a Amélia tá chorando, o que que o James fez pra ela chorar. E a Amélia, pra não magoar o Brian, ao invés de contar que pegou o James e a Ari na cama, ela fala pro Brian que o James tentou estuprar ela. O Brian, obviamente, vai ficar puto e ele vai entrar numa briga corporal com o James. Os dois começam a se socar ali, eles brigam muito. Inclusive, é por isso que o James vai pro reformatório, por conta dessa briga que ele tem com o Brian. Gente, ele quebra duas, eu acho que ele quebra 2 costelas do Brian, se eu não me engano. O Brian fica dias no hospital e o James vai pro reformatório por causa dessa briga dos dois. E tudo isso acontece por causa de uma mentira da Amélia. Enfim.
A Ari, ela continua traindo o Brian com o James. Ali no livro a gente tem os 2 ficando em vários momentos, até que ela meio que cansa, da forma como o Brian trata ela e os 2 terminam. Eles têm uma discussão e eles terminam o relacionamento deles. E quando ela termina com o Brian, ela acaba terminando com o James também, ela para de ficar com o James, sabe. E vale ressaltar, depois que o Brian e a Ari terminam, o Brian, ele meio que vai começar a correr atrás da June. Ele vai começar a querer ter alguma coisa com ela, dar em cima dela. Só que a June, ela não percebe, sabe, de início, assim. Ela não percebe que o Brian tá querendo alguma coisa com ela. Porque ele também é meio tímido e ele não sabe chegar nela, sabe? Então a gente tem o Brian interessado na June também. Por isso que eu falo pra vocês que o Brian, ele pode aparecer no segundo filme como vilão junto com a Taylor. Porque eu pensei o seguinte: já que estão mudando a história toda, talvez no segundo filme a gente tenha a Taylor tentando separar June e James, porque ela gosta do James, né, e talvez o Brian também queira separar June e James, porque ele vai começar a ter interesse pela June, entendeu? Não sei, criei essa teoria aí. E falando um pouquinho sobre esse triângulo amoroso do livro, né? Como eu já comentei com vocês lá no primeiro vídeo, a June, inicialmente, ela realmente gosta do Will, ela realmente quer ter um relacionamento com ele, porque ele é muito fofo, muito legal com ela. Só que aí a gente entra na questão envolvendo a saúde mental do Will. O Will, no início, ele tem aquele comportamento com a June, que eu já comentei com vocês, né? Ele é super fofo, ele é um querido com ela. Só que a gente tem um momento em uma festa em que ele expulsa a June da casa dele, ele grita com a June, e aí ele desaparece, ele fica dias sem atender os telefonemas dela, ele fica dias sem mandar mensagem pra ela. Depois ele volta pra escola, conversa com ela como se nada tivesse acontecido. E aí a gente tem o James, que fala que a June não pode ficar com o Will, e tem esse motivo do porquê os dois não podem ficar juntos, por que o James não quer os 2 juntos. Então a autora, ela cria um grande mistério ao redor disso, só para depois revelar que o Will é bipolar. Eu, particularmente, eu não curti esse mistério que ela quis fazer, eu não curti esse suspense que ela quis fazer, de deixar a gente confuso sem saber o que tá acontecendo com o Will no início, porque eu acho que é problemático você criar todo um plot twist ao redor da saúde mental de um personagem. Eu acho que não tinha necessidade de fazer um chá revelação do transtorno do Will, tipo: "Ai, vamos fazer um mistério aqui e depois a gente revela pra todo mundo que ele é bipolar". Gente, pelo amor de Deus, sabe, a gente tá falando de saúde mental, é um, né, enfim. E aí piora, porque a gente tem a questão dos medicamentos, né, que é uma coisa que também me incomodou um pouco. Porque a narrativa, em um determinado momento, ela parece sugerir que o tratamento não é suficiente para o Will. A gente tem ali um diálogo onde o James fala que os remédios estão fazendo mal para o Will, e aí o Will, ele fica sem fazer o tratamento, ele fica sem tomar os medicamentos dele. E que em alguns momentos ali do livro, a narrativa, ela quis dar a entender que os medicamentos e o tratamento não é suficiente. Ai, eu não sei, gente, eu não sei, eu achei problemático. Sabe, tudo envolvendo a saúde mental do Will e a forma como a autora trabalha isso na história, não curti. E aí a gente tem o James querendo afastar a June do Will, porque ele acha que quando ela descobrir que ele é bipolar, ela não vai, lidar bem com a situação, vai abandonar o Will e vai fazer ele sofrer. É basicamente esse o motivo do porquê o James não quer que os 2 fiquem juntos. O James, como eu já falei pra vocês aí nesse vídeo, ele tem um instinto protetor muito forte em relação ao Will. E eu não consigo entender de onde vem essa ligação tão forte dos 2, porque o James, ele tem o irmão dele, né, o irmãozinho dele, e ele deixa o irmãozinho dele de lado pra ficar com o Will, pra estar constantemente ali com o Will. Sabe, eu queria entender de onde veio, como que nasceu essa amizade tão intensa que os 2 têm, sabe. Porque o Will, os pais dele não ficam com ele, né, os pais deles estão constantemente viajando, eles deixam o garoto sozinho em casa, e é o James que tá constantemente ali com o Will cuidando dele. O James, ele dorme dentro do quarto do Will. Ele tem um sofá que ele dorme ali, pra ele estar de olho no Will,
porque ele tem medo do Will entrar em uma crise sabe, e fazer alguma coisa contra a própria vida, se botar em perigo, se botar em risco. Então o James ele tá ali com o Will constantemente, sabe, inclusive ele deixa de lado o próprio irmão pra cuidar do Will e pra proteger o Will, entende? E aí a gente tem a June se aproximando cada vez mais do Will, né, o Will ele conta pra ela que ele teve o diagnóstico, né, de transtorno bipolar, e a June inicialmente, ela também tem esse instinto protetor com o Will, ela quer muito cuidar dele, ajudar ele. Sempre que ele tá numa crise ou sempre que os medicamentos, né, quando ele decide tomar os medicamentos, ele dorme muito. Então a gente tem a June ali na casa dele com ele constantemente perguntando o que que ela pode fazer pra ajudar ele. Então ela realmente, assim, ela tá ali presente pro Will, assim como o James, né. Só que a aproximação da June com o Will é uma coisa muito rápida no livro. Os 2 começam a se relacionar, ela acha que tá gostando dele, só que aí a gente tem ela realmente convivendo com ele, se aproximando dele, e ela percebe que o relacionamento deles daria mais certo se eles fossem só amigos, sabe. A gente tem ela percebendo que não rola nada mais que amizade entre ela e o Will, porque ela não se sente atraída por ele como ela se sente atraída pelo James. Então, é aquela coisa que eu falei pra vocês lá no outro vídeo, a June, ela é muito consciente do que ela sente. Então, inicialmente, ela acha que ela pode ter alguma coisa com o Will, ela acha que os 2 podem entrar em um relacionamento, só que aí ela vai convivendo com ele e ela percebe que ela não tá sendo justa com ele, e que ela, vê ele mais como um amigo do que como namorado, entendeu. E aí ela percebe isso e ela já quer, tipo, conversar com o Will e explicar, tipo, ela quer terminar com ele, não terminar porque eles nunca chegaram a namorar de verdade, sabe. Mas ela quer conversar com ele e falar: "Não, a gente tem que ser amigo", mas ela nunca encontra o momento certo pra conversar com o Will, sabe. Ela quer terminar com ele, ela quer falar pra ele que os 2 têm que ser só amigos, mas ela não sabe como fazer isso. E em paralelo a isso, a gente tem ela se aproximando do James. E na noite que a June decide conversar com o Will pra terminar com ele, a gente tem aquele jogo no guarda-roupa lá que eu falei pra vocês, que eles estão jogando 7 minutos no céu, que eu comentei com vocês no outro vídeo. E o Will, ele vai entrar no guarda-roupa com a Ari e ele vai acabar beijando a Ari ali no guarda-roupa. E vale ressaltar, a Ari foi o primeiro amor dele. E ali a gente descobre que apesar dele estar com a June, ele ainda sente alguma coisa pela Ari, ele ainda é apaixonado pela Ari, entendeu? Os 2 se beijam ali no guarda-roupa, e a gente descobre que ela foi o primeiro amor da vida dele, que ele ainda sente alguma coisa por ela. Então, antes da June terminar o que ela tem com o Will, a gente tem o Will traindo ela com a Ari, sabe, ali dentro do guarda-roupa. Então eu acho que ali, o relacionamento deles já meio que, sabe, já terminou, assim. Inclusive, quando ele conhece a June no comecinho do livro, ele até fala pra June que tem uma garota que ele sempre foi apaixonado, sabe. E a gente teve também a June ficando com a Tiffany lá no guarda-roupa, eu falei muito sobre isso lá no outro vídeo, né. Tiffany, ela é muito icônica, pelo menos, assim, no primeiro livro, ela é uma das minhas personagens favoritas, eu gosto muito dela. Ela abertamente gosta de garotas ali no livro. A gente tem ela e a June ficando ali no guarda-roupa, a June fica com ela por curiosidade. Vale ressaltar, a Tiffany, ela é amiga da Taylor e ela é apaixonada pela Taylor, a Regina George aí da história. Só que a Taylor nunca deu abertura pra ela porque ela gosta do James e aparentemente ela é hétero, né. Vocês lembram que eu mencionei pra vocês que a única cena de sexo desse primeiro livro é o James com 2 garotas? Essa cena é dele com a Taylor e com a Tiffany. Ele transa com a Tiffany e com a Taylor ao mesmo tempo. E ele faz isso pra tentar, fazer a Taylor ficar com a Tiffany também, porque ele percebe que a Tiffany gosta da Taylor, e aí quando os 3 estão juntos, ele meio que sai fora ali da brincadeira, né, e aí a Tiffany fica com a Taylor, né, a Taylor tá meio bêbada, e aí as 2 acabam ficando. O que é meio problemático também, se você parar pra pensar que a Taylor tá bêbada, mas ai gente, esse livro é uma grande problemática, né, enfim. E vale ressaltar, a June, ela fica com a Tiffany acho que umas 3 vezes aqui no livro, né, elas ficam primeiro no guarda-roupa, depois a gente tem uma cena em que eles vão pra uma festa, e a June e a Tiffany, elas acabam bebendo um drink que estava batizado, elas ficam chapadas, e aí o James leva as 2 pra casa dele, e elas se pegam mais uma vez na cama dele.
E depois elas se pegam também na casa da June. A Tiffany vai ver a June, se eu não me engano, e eu acho que as 2 se beijam ali na casa da June também, se eu não me engano. Acho que as 2 ficam 3 vezes. E mais para o final do livro, quando a June termina, né, com o Will, quando ela dá um fim ali no que os 2 têm, o James começa a se aproximar da June. Eu acho que nesse momento ele já não odeia ela como ele odeia no começo do livro. E os 2, gente, eles têm uma química absurda. Eles têm uma tensão sexual gigantesca, sabe, eles nunca nem se tocaram, eles nem se beijaram, só que só pela troca de olhares que os 2 têm ali, você sente toda aquela coisa acumulada, sabe, aquele tesão mesmo acumulado ali entre os 2, sabe. Só que aí a gente tem uma outra questão, a gente tem a June e o James meio que se aproximando, só que a narrativa, né, o livro, a história, dá a entender que o Will, depois que a June termina com ele e ele fica com a Ari, ele meio que vai entrar num episódio de mania em relação à June. E o Will, gente, ele tipo assim, a June termina com ele, eles entram num acordo de que eles não precisam mais ficar, que eles vão ser só amigos, só que ao mesmo tempo que o Will aceita o término com a June e fala: "Não, beleza, a gente vai ser amigos", ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem ele querendo que a June fique com ele e com o James ao mesmo tempo. Aquela cena da balada, eu acho que é na cena de no filme, que é naquela festa de a fantasia, né, a gente tem a June e o Will dançando, assim, juntos ali, e o James chega, né. No livro, naquela cena ali, o Will, ele tá ali abraçando a June por trás, assim, e ele meio que oferece a June para o James. E ele, tipo assim, ele quer que o sabe, o trisal ali, ele quer que o trisal aconteça. E aí a gente tem isso acontecendo, né, no quarto da June também. De novo, a gente vai ter uma festa na casa da June, a mãe dela dá uma festa pra expor os quadros dela, e o Will vai, o James também vai, enfim. E aí os 3 sobem para o quarto da June, e o Will, ele começa a se pegar com a June, ao mesmo tempo que o James também entra ali na história, sabe, a gente tem o trisal quase acontecendo. Tipo, eles só não seguem adiante, porque a mãe da June bate na porta e interrompe, sabe. Mas eu não sei, parece que o Will, ele meio que quer que a June fique com ele e com o James ao mesmo tempo, ali no livro, sabe. E por mais que a June já tenha terminado com o Will, quando a gente tem essas cenas entre ele, ela e o James, ela meio que age ali por impulso, sabe, e ela se permite ali entrar numa pegação ali com os 2, entende. Então assim, gente, muito se fala sobre o triângulo amoroso, mas mais para o final do livro, a gente quase tem um trisal. Sabe? O Will beijando a June aqui, o James acariciando ela aqui, tipo, eles só não seguem adiante, porque a mãe dela bate na porta e interrompe, entendeu? E ainda falando sobre a June, uma outra questão também envolvendo ela, que mudaram um pouco ali no filme, né. A gente não tem no filme a June com o psicológico fragilizado, como a gente tem no livro, né. No livro, sempre que ela tá passando por uma situação, tensa, ou sempre que ela tá nervosa, que ela tá abalada, ela se queima com Babyliss, né, ela queima ali a coxa com Babyliss, né. Eu acho que ela desenvolveu isso depois da morte do irmão dela. E vale ressaltar, no livro, o irmão da June, ele morreu de leucemia, né, não teve nada a ver com esteroides como o filme mostrou. O irmão dela teve leucemia e faleceu. E aí a gente tem uma cena em que a June acabou de se queimar com esse Babyliss, o James, ele entra no quarto dela e ele vai pegar o Babyliss e ele vai perceber que o Babyliss tá quente e que o cabelo da June tá liso. Aí ele vai começar a desconfiar que a June se queima, né. O James, ele começa a desconfiar que a June se queima, e a partir do momento que ele começa a desconfiar, ele decide, ele bota na cabeça dele que ele quer descobrir se ela se queima. Então a gente tem ele fazendo de tudo pra tentar encontrar cicatrizes ali do corpo dela, né. Só que fica tudo bem escondidinho, porque ela se queima bem ali no finzinho da coxa, perto da virilha, sabe. E a June no livro, né, ela não usa roupa curta, ela só usa roupa larga, calça fechada. Então o James, ele não consegue ver, né, ele começa a desconfiar, ele tenta procurar ali alguma cicatriz, mas ele não vê nada. É um outro ponto também que o filme do Prime não mostrou, né, a mãe da June, ela se envolve amorosamente com o pai do James. Né, os 2, eles chegam a sair ali em alguns momentos, e a June no livro, ela não é babá do Taylor, é Taylor o nome dele? Eu não lembro o nome do irmãozinho do James, não é Taylor. Jasper?
Eu não lembro o nome da criança. Mas enfim, no livro ela não é babá dele, no livro ela é professora dele. E assim como no filme, no livro o irmão do James também é uma criança autista, só que ele tem dificuldade para interagir com as pessoas, ele tem dificuldade para interagir socialmente, né. E com a June, ele se abre um pouco, assim, o pai do James, quando ele vê a June com o garotinho, ele percebe que com ela ele se expressa mais, ele responde uma coisinha ou outra pra ela, porque ele não conversa com ninguém, né. E quando ele percebe que o garotinho, né, que o filho dele se sente confortável com a June, ele contrata a June pra ser a professora dele. E eu arrisco a dizer que no livro, o coração do James em relação à June começa a dar uma amolecida quando ele vê a relação que a June tem com o irmãozinho dele, sabe, porque é tudo muito fofo, assim. Eu gostei de ver isso no filme, mas eu acho que no livro é mais um pouquinho mais profundo, sabe. A forma como a June, ela se dedica ao irmãozinho do James, e a forma como ela cuida dele, assim, é bem bonitinho, sabe. E eu acho que o James, ele começa a dar uma amolecida em relação a ela, quando ele percebe a forma como ela trata o irmão dele, sabe. E sobre outros personagens ali da história, né, a gente tem a Amélia tendo um relacionamento secreto com o professor, ela sai com o professor de literatura, e isso também é muito problemático, porque a gente entende ali que os 2 começaram a se sentir atraídos um pelo outro quando ela ainda era menor, e o professor aparentemente é casado, né, e dá pra perceber que é uma coisa muito tóxica, sabe. E eu não sei, eu senti que esse professor ele tá se aproveitando da Amélia. Se eu não me engano, no filme, ele é aquele professor que aparece no começo com uma camisa preta de florzinha, assim, eu acho que no livro é ele, é o professor de literatura, né, ele e a Amélia, eles têm um relacionamento no livro e é bem problemático. Blaze e Jackson, né, no filme eles tiveram uma pequena interação, né, a gente tem os 2 ficando ali numa sala. No livro, o Blaze, ele é apaixonado pelo Jackson, só que Jackson, por sua vez, é apaixonado pelo James, né. Ele e o James são super amigos, o James é amigo do Jackson, assim como ele é amigo do Will, e o Jackson é apaixonado pelo James, só que o James não percebe e meio que deixa ele ali na friend zone, sabe. Então o Jackson, ele sai com o Blaze no livro, só que eles têm um relacionamento muito tóxico, sabe. O Blaze, ele é vítima de homofobia em alguns momentos ali, os colegas do Jackson fazem comentários e piadinhas homofóbicas com ele, e o Jackson tá junto ali, não faz nada, ele não sai em defesa do Blaze, né. Algumas vezes ele até chega a participar e faz alguns comentários homofóbicos também. Então o Jackson, ele se relaciona com o Blaze em segredo, ele também é apaixonado pelo James em segredo, e quando o Blaze tá sendo vítima de algum comentário homofóbico ali, o Jackson não faz nada pra ajudar, sabe. Então, ele fica com o Blaze em segredo e quando eles estão em público, ele participa dos comentários escrotos que os colegas dele fazem, sabe. Então, sei lá, eu acho que eles têm um relacionamento bem tóxico, sabe. E o Blaze no livro, assim como no filme, ele é um querido, tipo, ele é um personagem muito legal e eu acho que ele merece mais que o Jackson, sabe. Sobre o final do livro, né, como o livro termina, a gente não tem Austin sequestrando o James, não tem acidente de carro, nem nada daquilo que o filme mostrou. No livro, a gente tem eles numa festa. É sério, gente, esses alunos, esses adolescentes, eles não estudam, eles fazem festa a todo momento. E eu comecei o segundo livro e eles já estão indo pra uma festa de novo, é muita festa, eles são muito baladeiros. A gente tem uma festa, né, o James nessa festa, ele tá determinado a descobrir se a June tem cicatrizes ou não. O Will, aparentemente, ainda tá em um episódio de mania em relação à June, só que os 2 estão afastados, sabe. A June realmente terminou com ele, tipo: "Ai, você é sua amiga e tudo", então os 2 meio que não estão conversando muito. E um garoto ali na festa vai começar a assediar a June e o James vai sair no soco com esse garoto pra proteger ela. James se machuca e a June leva ele no banheiro para cuidar dos machucados dele. Quando eles entram ali no banheiro, eles finalmente cedem, né, a química, a tensão sexual que eles têm, e eles meio que se pegam ali no banheiro. O James, ele encosta na parede, assim, e senta, e a June monta ali no colo dele. E aí os 2 começam a se pegar, o James, ele sobe a mão na coxa da June, assim, pra tentar sentir se ela tem cicatriz, porque ele realmente tá encasquetado com essa coisa da cicatriz. E aí quando eles vão se beijar, o
Jackson simplesmente chega, abre a porta do banheiro e fala: "Ô, Will". E aí, nesse momento, eles vão ouvir uma comoção fora do banheiro e uma pessoa gritando: "Chamem uma ambulância". E aí a gente entende que aconteceu alguma coisa com o Will. Então, James e June não conseguem se beijar. Então, assim, 1000 páginas e os dois nem um beijo trocam. A gente tem o James e a June levantando do chão do banheiro e correndo ali pra saber o que que aconteceu com o Will, porque tá todo mundo falando: "Ou o Will, chamem uma ambulância". O que que aconteceu com o Will? Não sabemos. E é basicamente esse o final do primeiro livro. James e June quase se pegam no banheiro, alguma coisa acontece com o Will e a gente não sabe o que é. E, gente, é isso, tá? 1000 páginas de uma grande confusão. Será que eu expliquei tudo? Não sei. E se você chegou até aqui, né, nesse final aí, você percebeu o quanto o filme do Prime mudou a história do livro, né? Então, assim, o que que a gente pode esperar de um segundo filme? Não tenho a mínima ideia do que vem aí, se a gente tiver um segundo filme. Mas, gente, eu acho que é isso, tá? Eu tô lendo o segundo livro, eu não prometo pra vocês que o vídeo do segundo livro vai sair por agora, porque, gente, é muito, muito chato e muito arrastado. São 1000 páginas e esse, juro pra vocês, gente, me dá sono. Eu começo a ler e me dá sono, sabe? Tipo, Rivalidade Ardente. Eu li num dia e eu ainda intercalei o livro com a série. E Love Me, o livro 2 não vai. Eu tô em 5% desse livro e a história simplesmente não tá me pegando. Então, assim, a gente vai ter vídeo. Quando? Vai demorar um pouquinho, tá? Porque vai demorar pra eu finalizar esse livro, gente, eu tô sentindo. Mas vem aí em algum momento, tá? Sobre Rivalidade Ardente vai ser o próximo vídeo aqui do canal. E depois vem vídeo sobre a série 56 Dias também do Prime Video, né? Prime Video me patrocina, meu amor, porque eu tô vivendo em função de falar bem das produções do Prime Video aqui no canal. Se bem que eu falei mal de Mila Barreto, né? Ai, Prime, desculpa. Enfim, gente, é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ter esclarecido tudo que aconteceu nesse primeiro livro pra vocês. Se o vídeo ficou confuso, a culpa não é minha, a culpa é da autora que escreveu uma história confusa. Eu dei o meu melhor pra explicar pra vocês uma coisa que nem eu entendi direito. Então vamos ter paciência também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tchau!